Boa noite, queridos amigos. Uma alegria poder voltar aqui. Agradeço sempre a oportunidade, o convite que a casa me faz para compartilhar o ensinamento espírita. Vamos refletir um pouco hoje sobre um assunto pouco tratado muitas vezes na casa espírita, a questão ambiental, né? A sustentabilidade. Não se fala muito sobre isso. Não sei se aqui também não se fala, mas o fato é que, de um modo geral, a gente fala pouco sobre esse assunto e é um assunto tão importante na nossa vida, né? A gente vai relacionar a sustentabilidade, essa prática da sustentabilidade, com as leis criadas por Deus, as leis, especialmente as leis morais. Vocês vão perceber que existem pontos em comum nos valores e princípios éticos da sustentabilidade com os valores e princípios éticos do Espiritismo. Vamos lá. Fica melhor se apagar aqui ou não? Desculpa. Tá. Então vamos lá. A gente começa trazendo uma reflexão importante. Todos nós estamos encarnados aqui. Vocês sabiam que vocês vão morrer, né? Sabiam que vocês vão morrer? Porque a gente não é daqui. A gente está aqui, a gente está encarnado, mas a gente não é daqui. A gente adora as coisas da Terra, mas o fato é que a gente não é da Terra. A gente adora tanto que a gente se apega às coisas da Terra. Só que um dia a gente vai partir para o mundo espiritual, foi de lá que a gente veio. E quando a gente chegar do lado de lá, se a gente não tiver um mínimo de consciência sobre o lado de lá, a gente vai ter dificuldade para viver essa experiência do lado de lá, por causa do apego às coisas daqui, né? Então é importante a gente exercitar esse desapego, né? A gente viver e acordar todo dia com o seguinte pensamento: Deus, obrigado, porque eu não sou daqui, eu estou aqui. Obrigado por mais um dia que eu estou aqui. Vejam, aqui nós temos um espírito encarnado, né, no corpo de uma mulher, por exemplo. Antes dele encarnar, ele programou essa encarnação, sim ou não? Estava lá no mundo espiritual, analisando seus defeitos, suas qualidades, suas virtudes, onde errou, onde acertou, o que precisa fazer para melhorar, quais são as possibilidades que tem se tiver que reencarnar, onde vai reencarnar, em que planeta, em que país, em que sociedade, com que família. Tudo isso é planejado. O espírito escolhe as provas pelas quais ele vai passar. Vocês sabiam, né? Foram vocês que escolheram as provas pelas quais vocês estão passando. Sabiam, né? Ah, você está brincando que eu escolhi. Pois é, você até implorou. Porque do lado de lá, o espírito não tem mais a matéria, ele está desencarnado. Então ele não tem mais o obstáculo da matéria para ele poder raciocinar de maneira mais clara, de fazer um juízo mais claro sobre tudo que aconteceu, tudo que ele precisa fazer para melhorar. E ele, conscientemente, com clareza, escolhe as provas pelas quais ele vai passar quando reencarnar. Sempre visando o progresso dele. Ele escolhe porque ele sabe que ele precisa avançar, progredir. Dentre essas provas, tem algumas que geram dor e sofrimento. Provas difíceis. Às vezes tem espírito que escolhe uma prova pela qual ele vai passar por um acidente, que pode muitas vezes mutilar o corpo dele, gerar alguma incapacidade, e foi ele que escolheu. Olha que interessante, foi ele que escolheu. Quando ele escolheu, ele estava ciente que esse tipo de situação iria permitir ele avançar mais rápido. Só que quando a gente reencarna, o contato com a matéria faz a gente ter medo de morrer, medo de acidente. Tem um espírito que disse assim no Livro dos Espíritos, respondendo a uma pergunta de Allan Kardec: não é o homem que teme a morte, é o encarnado, não é o espírito. O espírito quer mais é se libertar. Pensei nisso. Então ela programou a encarnação dela.
Por que ela programou? Porque ela precisa viver as experiências, certo? Então ela programou, dentre outras coisas, eu vou viver até os 80 anos no mundo físico. Para que ela possa garantir chegar até os 80 anos, ela precisa se alimentar, precisa ingerir líquidos, sim ou não? Precisa se vestir, precisa repousar, o corpo precisa dormir, ela precisa ter saúde. Toda essa parte aí, ela precisa garantir para que ela consiga chegar até os 80. Senão não adianta nada ela ter programado viver até os 80 e não conseguir atender às necessidades básicas para manter o corpo dela até chegar aos 80. Faz sentido o que eu estou falando? Então, ela tem necessidade de garantir a sobrevivência dela, para que ela possa cumprir com aquilo que ela programou. Como que ela vai atender essas necessidades? Fazendo uso dos bens, ou seja, dos recursos da terra. Olha para a gente aqui. Aquilo que a gente está usando para vestir a gente é da terra. Sim ou não? Todo o equipamento material que tem nesse salão, inclusive todas as paredes, teto, chão e tudo, veio da terra. Muitos de nós já chegamos aqui alimentados. Outros vão fazer isso depois. Certo? Saciar da sede, tomar um banho, enfim. Tudo isso que a gente fez uso é recurso do nosso planeta, da Terra. Então é através do uso desses recursos que a gente vai garantir a sobrevivência da gente, para a gente poder cumprir o que a gente programou, ok? Então, para que eu possa fazer bom uso desses recursos, porque nem sempre nós fazemos bom uso, nós abusamos. Ou não? Eu tenho certeza que ninguém aqui abusa dos recursos da terra, mas vocês conhecem gente por aí que abusa, não conhece? Por que abusa? Muitas vezes porque a pessoa não conhece as leis que regem a vida material e as relações entre os espíritos, ou seja, as leis foram criadas por Deus. Então é importante que, para que eu possa fazer bom uso dos recursos da terra, eu preciso conhecer as leis que regem esses bens, que regem esses recursos da terra, que regem as relações entre nós espíritos. Ou seja, eu preciso fazer uso dos recursos, mas eu não posso pensar só em mim. Eu preciso respeitar o direito do outro. Ele também tem o mesmo direito que eu tenho de fazer uso dos recursos da terra. Sim ou não? Quando a gente se refere às leis naturais, estamos nos referindo às leis que Deus criou. Leis naturais é a mesma coisa que leis de Deus, que é a mesma coisa que leis divinas. Eu posso falar isso no plural, como aí, ou no singular. Eu estou falando a mesma coisa. Então eu posso me referir às leis naturais ou lei natural. Estou falando a mesma coisa, ok? Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, questão 617, ele faz um comentário a respeito dessas leis. Ele diz assim: as leis naturais abrangem as leis que regem o mundo físico, as leis físicas que regem o nosso mundo, as leis da biologia, da física, da química, da geografia, etc. Essas são as leis do nosso mundo, do mundo físico. Elas regem este mundo. Essas leis foram criadas por quem? Por Deus. Sim ou não? Quem criou as leis? Quem criou os mundos? Deus. Quem criou as leis que regem esses mundos? Deus. Como Ele é perfeito, tudo que Ele criou expressa a perfeição dele. As leis não são diferentes. As leis que Deus criou são perfeitas. Valem para todos os povos, em todas as épocas, elas são eternas, imutáveis. Não há nada na lei de Deus que possa sofrer uma mudança. Deixa eu dar uma ajeitada aqui para a lei me favorecer. Esquece. Porque a lei é perfeita e expressa a perfeição de quem a criou. Se ela fosse imperfeita, permitisse uma mudança, eu já questionaria a perfeição de quem a criou. Sim ou não? Então as leis de Deus são
perfeitas. É isso que os Espíritos nos dizem no Livro dos Espíritos. Então essas leis foram criadas por Deus e foram reveladas pela razão humana, pelos cientistas, pelas cientistas, ao longo da história da humanidade. Certo? Além dessas leis que regem o mundo físico, nós temos as leis morais, que regem as relações entre os espíritos, entre nós, encarnados com encarnados, encarnados com desencarnados, desencarnados com desencarnados. Ok? Vou dar um exemplo de uma dessas leis que está lá no Livro dos Espíritos. Lá nós temos as leis morais. A lei de liberdade. É uma lei moral, criada por Deus, perfeita, que eu preciso conhecer e aplicar esse conhecimento. Aplicando, eu posso viver melhor, comigo mesmo e com o meu semelhante. A lei de liberdade, ela estabelece o livre arbítrio, ou seja, a capacidade que nós temos de fazer escolhas. Nós somos livres para escolher. E os espíritos respeitam as nossas escolhas. O nosso anjo da guarda, que acompanha a nossa evolução neste mundo, a nossa trajetória, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Aloysio, vamos estudar hoje lá no... Você vai dormir, vamos estudar lá no mundo espiritual? Eu não quero, não estou afim. Tudo bem. Ele respeita. Ele lamenta, mas ele respeita o livre-arbítrio. Tudo bem que eu vou ter problemas depois, mas ele não vai violar uma lei de Deus para me atender. Ele vai agir dentro das leis de Deus. Deu para entender? Bom, aqui nós temos uma outra lei moral que rege as nossas vidas de espíritos, que somos a lei de conservação. Eu separei aqui alguns pontos interessantes dessa lei. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 711. O uso dos bens da terra, ou seja, dos recursos naturais, é direito de todos e consequência da necessidade de viver. Olha o que os espíritos disseram para Kardec. Olha, você pode usar os recursos da terra para você garantir a sua sobrevivência. Você não está encarnado? Tá. Você não programou viver X tempo? Programou. Para você garantir isso, você pode usar os recursos da terra. Certo? E eles estão dizendo que é um direito. Porque as leis de Deus estabelecem direitos e deveres. A lei de Deus se aplica para todos. Então, o direito que eu tenho, ela tem, ele, cada um de nós. Os direitos são os mesmos para todos, perante Deus. Nem sempre a lei humana é assim, mas a lei de Deus é a mesma para todos. Estabelece direitos iguais para todos. Se eu abuso desse direito, eu estou invadindo, desrespeitando o direito do outro. Quando Kardec perguntou para os espíritos, que definição vocês podem dar de justiça? Olha que interessante a pergunta de Kardec. O que é justiça para vocês, espíritos? Eles responderam: a justiça consiste em cada um respeitar o direito do outro. Ou seja, toda vez que a minha ação vai no sentido de não respeitar o direito do outro, eu estou sendo injusto com o outro. Toda vez que a minha ação visa o respeito ao direito do outro, eu estou sendo justo. Eu estou desenvolvendo em mim a virtude da justiça. Hoje, 2025, a gente vive numa sociedade, num mundo chamado Terra, onde o respeito não acontece sempre. Ele vai de acordo com aquilo que convém, com os interesses de cada um de nós. Por isso que a gente tem guerra ainda. E a gente não está isento, não está livre de uma terceira guerra mundial. Porque a gente ainda não entendeu que nós precisamos respeitar o direito do outro. A gente ainda não entendeu isso.
né? Então, é importante a gente refletir sobre isso. E eles dizem mais, olha, monopolizar, quer dizer, fazer uso exclusivo dos recursos da terra é desconhecer as leis de Deus e faltar com a caridade. Toda vez que eu penso só em mim e nos meus e esqueço do outro, que tem o mesmo direito que eu tenho perante Deus, eu estou faltando com a caridade. Eu estou monopolizando os bens da terra. Eu estou visando só o meu interesse. Kardec, quando perguntou para os espíritos, qual é a marca da imperfeição dos espíritos? Quando um espírito é imperfeito, qual é a marca que ele traz dessa imperfeição? Resposta dos espíritos: o interesse pessoal. É a marca da imperfeição. É quando você pensa só em você e menos no outro. E toda vez que você pensa só em você, você está sendo egoísta e orgulhoso. Dois vícios terríveis. Um nasce do outro. O egoísmo nasce do orgulho. De você pensar só em você e nos seus. E esquecer que o outro tem tanto direito quanto você tem. Né? Então essa é a lei de conservação. Temos outra lei, que é a lei de destruição. Aqui desconfigurou um pouco, acho que foi por conta do note lá, talvez. Nessa lei de destruição, que é outra lei criada por Deus, outra lei moral. Olha o que ela diz lá na questão 728. A destruição é necessária para a manutenção do equilíbrio e continuidade da vida humana na Terra. É necessária. Exemplo, a morte. A morte é a destruição do corpo. É necessária. Vocês sabiam que vocês vão morrer, né? A morte é necessária. Não adianta você dizer assim, eu quero que fulano morra. Não precisa falar, pedir, ele vai morrer. E quem está pedindo também vai morrer. Porque ela faz parte do nosso mundo. Ela está dentro da lei de destruição, que foi uma lei criada por Deus. É uma lei perfeita. E tem gente que quer virar Highlander, não quer morrer. Como? Né? Então, a destruição é necessária. Destruir o corpo do animal para alimentar a espécie humana ainda é necessário. Não vou nem entrar no mérito aqui de vegano, disso, daquilo. Eu estou analisando a lei. A lei que Deus criou. Para o nosso mundo de provas e expiações, ela é necessária ainda. Por quê? Porque a gente ainda tem necessidade da alimentação mais material. Quanto mais a gente progride espiritualmente, menos a gente vai ter necessidade material e mais necessidade espiritual. Mas enquanto não chegamos lá, a gente precisa da destruição. Destruir o animal, a planta, para a gente garantir a sobrevivência da gente. E isso está dentro da lei de Deus. É um direito que a gente tem. O problema é a gente não abusar desse direito. Esse é o problema. A gente não abusar. Porque a lei de Deus estabelece como direito meu, de cada um. É um direito nosso. Agora, esse direito vem acompanhado de um dever. E eu preciso fazer bom uso dessa lei. Senão eu vou ter problemas para mim. Faz sentido o que eu estou dizendo? Outro aspecto importante dessa lei diz assim: no ser humano, no homem, no encarnado, o direito de destruição é regulado pela necessidade de prover a sua alimentação e a segurança. Então, quer dizer, eu posso destruir desde que seja para que fim? Para me alimentar e para me proteger, garantir a minha segurança. E se for para outro fim? Não está previsto na lei de Deus. Eu vou responder por isso. Por isso que eu preciso conhecer as leis que Deus criou, para que eu possa viver em harmonia com essas leis e viver bem. Faz sentido? A necessidade de destruição diminui no ser humano à medida que o espírito supera a matéria. Foi o que eu disse agora há pouco, né? Aqui nós temos uma situação muito interessante. O cerrado é a segunda formação vegetal do Brasil. A primeira é a Amazônia, floresta, né? Depois vem o cerrado. E o cerrado, ele tem uma característica interessante. Ele pega fogo naturalmente.
É um ecossistema, um bioma que pega fogo naturalmente. E o fogo natural no cerrado, ele é importante para reciclar os nutrientes do cerrado. Os nutrientes que estão na planta e precisam ir para o solo. Para quê? Para brotar novas mudas, novas espécies, novas plantas e renovar o ambiente. Olha que fantástico isso. Olha como a natureza é perfeita. Olha como a criação de Deus é perfeita, expressa a perfeição dele. Vocês já viram cerrado? Tem gente que deve conhecer bem, né? Cerrado. Ele tem essas árvores com o tronco retorcido. Isso é muito característico do cerrado. E a casca é grossa, justamente para suportar a queima, né? Uma queimada. Tem algumas espécies que têm a semente que a casca é bem dura, não quebra facilmente a dormência dela. O fogo, o aumento da temperatura, quebra. Aí ela consegue germinar. Olha que fantástico isso. Criação de Deus, né? Agora, o ser humano ambicioso, ganancioso, egoísta, orgulhoso, ele olha, ele compra um terreno, tem uma região de cerrado lá, um trecho de cerrado, ele diz assim: sabe, quer saber de uma coisa? Eu vou criar gado aqui. Taca fogo em tudo. Para fazer pastagem. Aí ele mata os animais, destrói as plantas, provoca erosão no solo. Olha o prejuízo que ele dá sem perceber às vezes. E às vezes conhecendo tudo isso. Mas por causa da ambição, da ganância, do dinheiro, né? Ele acaba agindo de maneira totalmente errada. Ou seja, ele provoca o fogo que deveria ser natural. Ele provoca um incêndio, e esse incêndio pode ter uma proporção enorme. Vocês viram aí no ano passado, o incêndio que teve na região central do Brasil, o estrago que fez? Muitas vezes é criminoso. É um incêndio criminoso, foi provocado pelo ser humano, que deveria proteger esse ambiente. Ele está destruindo. Por quê? Porque ele está visando o lucro. Ele está pensando só nele. Só no direito dele, né? Então é assim que a gente vai acabando com o planeta que nos acolhe. A gente desconhece como ele funciona e a gente quer sempre usufruir sem pensar no outro, nas gerações que vêm aí, né? Lembrando que a gente vai reencarnar. Eu não sei você, mas eu sei que eu ainda vou reencarnar nesse mundo, provavelmente. E eu vou herdar o que eu estou deixando agora. Ou o prejuízo que eu estou deixando, ou o benefício. Né? Então a relação entre o ser humano e o meio ambiente, ela tem que ser uma relação, ela é uma relação que está estabelecida nas leis criadas por Deus. Existem leis que regem a vida nossa e as leis que regem a natureza, o meio ambiente. E existem os princípios e valores que vão nortear a minha conduta no meio ambiente. Se eu sou uma pessoa que dou valor ao meio ambiente, eu não vou jogar casca de banana no chão, na rua. Eu vou destinar ela no lugar certo. Eu não vou fazer isso na rua. Por quê? Porque alguém pode passar depois de mim, pode até ter um acidente, cair, se machucar. E eu não gostaria de passar por um acidente desse. Então eu não devo fazer isso com ninguém. Eu tenho que pensar em mim e tenho que pensar nos outros. É isso que a gente vê? Não. Não é isso que a gente vê ainda. Então, estamos falando dos recursos naturais. Olha lá no Livro dos Espíritos, na questão 704. Deus faz a terra produzir de modo a fornecer o necessário a todos os seus habitantes, pois só o necessário é útil. O supérfluo nunca o é. O que é supérfluo? É aquilo que está além do que você precisa. Você não precisa, mas você cria a ideia de que você precisa, ou seja, você cria a necessidade. Uma coisa é a necessidade sentida, você sente a necessidade. Outra coisa é a necessidade criada. Você cria, você não precisa disso, mas aquilo te seduziu de tal forma que você acha que precisa. Vai no shopping center. Você enlouquece lá. Se você tiver dinheiro, você vai trazer provavelmente a maior parte das coisas que você não precisa.
Uma vez uma operadora me ligou, a minha operadora é da Vivo. Essa era outra operadora. Eu não tinha essa operadora, né? Nem tenho ainda. Não, porque eu tenho um plano excelente para você. A pessoa me jogou uma lábia, me convenceu que eu acabei comprando o plano. Pergunta se eu usei. Eu só paguei. Eu achei que eu precisava. Ela me seduziu, me convenceu, mas eu tenho um livre-arbítrio. Eu posso aceitar ou não. Eu aceitei. Eu achei que eu estava precisando mesmo. Não, realmente eu preciso desse plano. E eu não usei para nada. Então é assim a nossa vida. Às vezes a gente cria uma necessidade que não existe. E quando a gente cria essa necessidade, tem energia nossa ali para manter aquilo, dor de cabeça, porque vai gerar problema, né? Tempo, vai consumir o tempo da gente. Olha que desgaste que a gente tem. Quando a gente deveria se preocupar somente com aquilo que a gente necessita. Só o necessário é útil. O supérfluo nunca o é. Quem está dizendo isso? Os espíritos. Aquilo que você não precisa, não precisa. Não é útil. Vai dar problema na sua vida. Abre o seu guarda-roupa, as gavetas, vê o que você tem lá que você nunca usou. E você sabe que você não vai precisar. Mas está lá. Se livra disso. Isso é desapegar. Todos os ambientes pelos quais a gente transita ao longo de um dia, né? Inclusive no próprio centro espírita, ao longo de um dia a gente transita em vários ambientes. Em todos os ambientes que a gente transita, a gente está fazendo uso dos recursos da terra. A água, principalmente a água, por exemplo, né? A água que a gente consome, o combustível, né? Que veio de uma matéria-prima, combustível fóssil, por exemplo, né? A energia para manter os equipamentos ligados, o ambiente iluminado. Gente, olha quanta coisa você consome num dia de recursos da terra. Só num dia. E você faz escolhas, né? Você tem livre-arbítrio, você é dotado de livre-arbítrio. Deus te criou com livre-arbítrio, capacidade de escolher. Que ela se desenvolve, se amplia à medida que você adquire conhecimento. Quanto mais conhecimento você adquire, mais capacidade você tem de fazer escolhas. E as melhores escolhas. Nem sempre você consegue, mas o caminho é esse. Então, ao longo de um dia, será que nós estamos fazendo as melhores escolhas em relação aos recursos naturais? Ou não? Né? Por exemplo, como foi o seu consumo de água hoje? Vocês viram que eu coloquei um homem lavando louça, né? Em casa eu lavo louça. Todo dia, vários horários do dia. Sob protesto, mas eu lavo. Quanto que a gente consome de água num dia? E, gente, tem gente que, eu sei que ninguém aqui faz isso. Vocês devem conhecer gente que toma banho de meia hora. Meia hora debaixo do chuveiro. Meia hora. 30 minutos consumindo água abundantemente. Com aquela impressão, isso nunca vai acabar. Por isso que eu vou ficar aqui meia hora. Né? Estamos falando então de sustentabilidade. O E caiu ali. Sustentabilidade. Eu peguei esse conceito porque tem várias definições de sustentabilidade. Tem aquela do viés econômico, tem aquela do viés social, tem aquela do viés cultural, político. Eu peguei a que nos interessa para a nossa reflexão, tá? E eu fiz um resuminho aqui, porque o conceito era bem grande. É a busca pelo equilíbrio entre a disponibilidade dos recursos naturais e a exploração deles por parte da sociedade, não comprometendo as gerações futuras. Ou seja, eu posso fazer uso dos recursos naturais que estão disponíveis na Terra. Para quê? Para garantir a minha sobrevivência. Mas eu não posso abusar desses recursos, do uso que eu estou fazendo deles. Por quê? Porque assim como a minha geração está atendendo às suas necessidades, as gerações que vêm por aí também vão precisar. Então eu não posso pensar só em mim. É isso que é sustentabilidade. A sustentabilidade é todo o sistema que respeita a sua capacidade
o seu limite. Sustentável é todo sistema que respeita o seu limite, o suporte. Quando isso não acontece, você tem uma situação de insustentabilidade, de desequilíbrio. Então, se eu exagero no uso dos recursos, pensando só em mim, eu estou privando as gerações que vêm por aí de fazer uso. Que gerações? Os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos. Eu estou privando. Que mundo que eu vou deixar para eles? Se eu pensar só em mim. Se só existe esse mundo aqui, essa vida, e eu vou aproveitar tudo que eu puder. E é um equívoco pensar assim, né? Então a gente precisa refletir sobre a maneira como a gente está usando os recursos da terra, os recursos naturais. Recurso natural é isso. É aquilo que está disponível para você fazer uso, desde que você faça bom uso, para garantir a sua necessidade, mas das gerações futuras também. Rapidamente, para a gente ter uma ideia, né? Ao longo da trajetória do ser humano sobre a Terra, nós vamos voltar um pouquinho no tempo aqui, mais ou menos 2 milhões de anos, 1 milhão de anos, 600 mil anos. Essa espécie, que foi batizada pelos cientistas de Homo erectus, ela teve esse nome porque o esqueleto que eles encontraram, os fósseis, os anatomistas recompondo o esqueleto do indivíduo, percebeu que ele era capaz de assumir a postura bípede, estritamente terrestre. Ele conseguia ficar em pé, sobre 2 pés. Por isso eles batizaram com o nome de Homo erectus. Os indivíduos, os fósseis que eles acharam em camadas anteriores, quer dizer, que eram anteriores a esse, não tinham ainda essa característica. Eles andavam, eles tinham os braços mais longos e as pernas mais curtas. Esses não, passaram a ter os braços mais curtos e as pernas mais longas, para poder fazer a marcha, a caminhada no solo. Os outros, no ambiente arbóreo. Então, esse Homo erectus, na mesma camada que encontraram fósseis dele, encontraram vestígios de fogueira. Não encontraram esses vestígios de fogueira em camadas anteriores, nos ancestrais dele. Então, atribui-se a ele, ao Homo erectus, a descoberta do fogo. E quando ele descobre o fogo, inaugura uma nova era para a humanidade. Porque a gente já tinha uma população humana de ancestrais ali, né? Uma nova era para a humanidade. Que nova era? De consumo energético. Por quê? Porque eles e os ancestrais deles se alimentavam de insetos, raízes, folhas, caules. Era isso que eles comiam. Quando ele descobre o fogo, isso aqui é um churrasco na casa da sogra domingo. Quando ele descobre o fogo, ele usa a lenha, a biomassa da madeira, para poder manter a fogueira acesa. Ele se aquece, mesmo mudando o tempo, né? E naquela época havia glaciações, mesmo a temperatura despencando, ele conseguia manter um microclima, por exemplo, numa caverna. Ele conseguia sobreviver. E ele, que foi encontrado o vestígio dele na África e na Ásia Oriental, à direita da África, no mapa, ele conseguiu avançar. Ele conseguiu se espalhar pelo mundo, né? Ele viveu na África e na Ásia. Então veja como a descoberta do fogo foi importante. Mas ela trouxe um impacto energético. Cada indivíduo consumia por volta de 2.600 quilocalorias. Por causa do consumo da biomassa de alimentos e da biomassa da lenha, né? Aí a gente vai para 8.000 anos antes de Cristo. Mais ou menos uns 10.000 anos, 8.000 anos, que é a época da agricultura, que o ser humano começa a domesticar animais e cultivar plantas. É a época da agricultura. Caim e Abel são dessa época, provavelmente. Então veja, a população da Terra é estimada, são cálculos feitos por estatísticos, cientistas, que analisam vários fatores, aí, várias variáveis, né? 8 milhões de habitantes, a Terra já tinha 8.000 antes de Cristo, 8 milhões de habitantes, quer dizer, já tinha se espalhado para quase todos os continentes. Aí,
Aqui é a Revolução Industrial, 1780, século XVIII. A Revolução Industrial, ela marca uma nova era na humanidade, né? Por isso que chama revolução. Ela revolucionou o mundo do trabalho, né? As relações de trabalho mudaram, de consumo mudaram, o impacto sobre o meio ambiente aumentou, se agravou, os problemas sociais se agravaram, desigualdade. Teve muito benefício, mas veio acompanhado também de problemas. Olha a população aqui nessa época, 800 milhões de habitantes. Olha, 1900, à beira do século XX, já dobrou para 1 bilhão e 600 milhões. 30 anos depois, aqui levava quase 200 anos para mudar, para duplicar. Aqui, 30 anos depois, 2 bilhões. Mais 30 anos depois, 1 bilhão e 30 anos, a população da Terra. No ano 2000, 6 bilhões, dobrou para 6 bilhões. 11 anos depois, aqui era 30 anos, agora são só 11 anos. 7 bilhões de habitantes no nosso planeta. Né? Então, o avanço da ciência, da tecnologia, proporcionou melhoria da qualidade de vida, aumento da estimativa de vida, diminuíram as doenças pós-parto, por exemplo. Então, nascia mais criança, não morria logo, nem morria. Então, tudo isso foi benefício. A medicina avançou, descobriram o éter, né, desenvolveram anestesia, tudo isso para o benefício da humanidade. Então, a tendência é aumentar a população. 2022, 11 anos depois, mais 1 bilhão, aumentou para 8 bilhões de habitantes. A gente está caminhando para 9 bilhões. 9 bilhões. Tem alguns estudos aí, de alguns cientistas, que dizem assim, por volta do ano 2040, 2050, a população da Terra vai chegar no seu pico, no limite, na tampa, vai começar a transbordar. Quer dizer, não vai ter mais como receber gente na Terra, por volta de 2050. Né? E isso com os recursos, os mesmos recursos que tem na Terra hoje. A população só aumenta, mas os recursos não, são os mesmos, desde a época do Homem da Caverna, os mesmos recursos. Bom, os recursos que a gente tem hoje disponíveis dão conta de atender o nosso estilo de vida atual? Eu tirei essa foto na estação do metrô Santana, o ano de 2023, que tinha uma exposição lá sobre meio ambiente. Eu achei sensacional, essa é de um artista iraniano. Achei sensacional, né? A patinadora num bloquinho de gelo, porque está acabando o gelo, está derretendo, né? Por conta do aquecimento global. Lembrar que o aquecimento global é fruto da escolha do ser humano. Não é de Deus, é do ser humano. Por causa da ganância, do poder, do lucro. Né? Sustentabilidade é consequência natural das leis divinas, como a gente está vendo. Somos colaboradores na obra da criação. Se somos colaboradores, temos que preservar o planeta que nos acolhe. Né? É o local, esse mundo aqui, é o local que a gente escolheu reencarnar aqui. Para a gente viver as experiências que a gente precisa, para progredir. E a gente, quando escolheu, estava ciente, ainda mais no Brasil. Olha, eu não vou reencarnar só na Terra, eu vou reencarnar no Brasil. Podia ser na Suíça. Não, eu vou reencarnar no Brasil. No Brasil, você está sujeito a sequestro, roubo, atropelamento, faca, revólver, ou não, golpe. Está sujeito a tudo isso. E você escolheu ciente. Você falou assim, agora eu vai racha, eu vou para frente. Né? Kardec diz assim, lá no livro A Gênese, enquanto o ser humano estiver dominado pelo orgulho e egoísmo, utilizará a sua inteligência e seus conhecimentos em proveito de suas paixões e de seus interesses pessoais. Por esse motivo, ele se dedica ao aperfeiçoamento dos meios de prejudicar os outros e de destruição mútua. Olha, se dedica ao aperfeiçoamento. Isso Kardec falando no século XIX. A gente está no século XXI. Mudou alguma coisa? A falta do necessário para muitos se deve ao egoísmo de uns e à indolência e à preguiça dos outros. Então aquela pessoa, fulano, você não vai fazer nada? Eu não quero esquentar minha cabeça. Preguiça.
não quer se envolver, porque o problema não é de um, é de todos, é coletivo. Mas tem gente que acha que não. Aí eu fico pensando, em que mundo que essa criatura vive, que não percebeu ainda que aquilo que ela faz ou deixa de fazer repercute no coletivo, não é? Então, agir em favor da sustentabilidade é reconhecer-se como parte do todo, é assumir o compromisso com as gerações futuras, consumir de modo consciente e responsável. Não tem como a gente viver sem consumir. Não tem. Não é possível viver sem consumir. Agora, é possível viver sem consumismo. É possível. Mas depende da gente esse estilo de vida, né? Adotar ou não. Solidarizar-se com as questões coletivas. Estabelecer com o meio ambiente uma relação baseada no respeito. Nós não somos a espécie mais importante do ambiente. Nós somos mais uma. Nós somos mais uma. E a gente tem que ter respeito pelo ambiente. Qualquer que seja o ambiente. Qualquer que seja ele. Então a gente às vezes está na rua, no trânsito, vê a pessoa baixar o vidro do carro e jogar uma latinha fora. Por que você fez isso, fulano? Ah, porque vai ficar um cheiro aqui no meu carro. As justificativas são as mais incríveis. As mais incríveis. Você vai ao shopping, a pessoa deixa a bandeja na mesa lá da refeição. Deixa a bandeja. Por que você está deixando a bandeja aí? Porque eu tenho que dar emprego para o pessoal que está trabalhando aqui. Se todo mundo deixar no lugar certo, como é que a pessoa vai ganhar dinheiro? O salário dela? Não dá para entender, né? Certos argumentos. Estou terminando. Então a fraternidade, diz Kardec, fraternidade é o sentimento que deve mover a gente nesse mundo que a gente diz, espera do mundo de regeneração. Mas ele só vai acontecer se a gente modificar a natureza moral da gente. Porque o mundo reflete os seus habitantes. Não tem como a Terra mudar comigo agindo de maneira totalmente errada. Eu vou ter que sair da Terra. A hora que eu desencarnar, eu vou ter que reencarnar num planeta compatível com a minha necessidade. Aqui não vai ter mais leis, né? Então a fraternidade, ela vai ser o sentimento que vai predominar num mundo melhor. E a fraternidade, ela possui dois sentimentos: a reciprocidade e os deveres sociais. Reciprocidade é você dar e receber. Vocês conhecem gente que veio ao mundo só para receber? Eu conheço várias. Eu sei que ninguém aqui veio ao mundo só para receber. Todo mundo aqui veio para dar e receber. Mas é incrível, tem gente que parece que só veio para receber. Então essa pessoa vai ter muita dificuldade de entender o que é fraternidade, vivendo assim. Não tem como. Ela tem que aprender que a reciprocidade é cooperar, é você dar a sua parcela de contribuição. O bem-estar social, ele coletivo, portanto, não é o bem-estar de um grupo menor, de um grupo aqui, outro ali, é de todo mundo. Para que seja de todo mundo tem que fazer sua parte. Todo mundo tem que estar envolvido. É cooperação. E isso só vai existir se houver reciprocidade e se cada um cumprir com o seu dever. A responsabilidade de cooperar com o meio ambiente, né? Cuide bem do planeta que te acolhe. Muito obrigado, gente.